Boa noite, queridos alunos do curso de Pedagogia. Nós estamos, então, na segunda aula de Comunicação e Linguagem. Sejam bem-vindos, então, à nossa aula ao vivo. Semana passada foi feriado, então é esse primeiro momento em que estamos aqui conectados juntos na aula de Comunicação e Linguagem. Bom, eu sou a professora Andressa Lopes, já fui apresentada em momentos anteriores, e a aula de hoje, então, nossa segunda aula, nós vamos discutir sobre o texto, o uso da língua e os gêneros discursivos. Então, eu convido vocês agora a acompanharem os objetivos da disciplina. Primeiramente, então, nessa aula de hoje, nós vamos apresentar e conceituar o que é texto e os seus elementos constituintes. Quando nós falamos em linguagem, língua, né, na aula passada, nós entramos em conceitos e usos da língua por meio de uma interação social, que é na comunicação que a linguagem vai se moldando. E essa comunicação, ela possui uma característica, possui uma estrutura que é realizada e é materializada por meio dos textos e também por meio de gêneros discursivos. Então, no segundo momento, nós vamos refletir sobre o que são os gêneros discursivos e suas especificidades. E aí, numa terceira parte da nossa aula, nós vamos observar e conceituar as informações e estratégias da prática de leitura e interpretação textual. Claro que não dá para trazer todos os elementos e estratégias do processo de leitura e interpretação de texto, mas vamos trazer 3 elementos fundamentais para a interpretação e que vai também nos levar à discussão da próxima aula. Bom, então como vocês viram, a aula ela é específica de conceitos relacionados à prática social e à materialização dessa interação, ou seja, por meio dos gêneros nós vamos entender o que é o gênero discursivo, como que ele se constitui, suas características e as formas do texto então. Vamos começar? Acompanhem comigo então o que é texto. Vamos lá para a imagem, que inclusive já vai introduzir a nossa primeira atividade. Observem essa imagem com atenção. Vocês podem ver que temos várias palavras aqui, um fundo escuro. Agora, o que eu pergunto para vocês, e aí nós vamos então para a nossa primeira atividade, essa imagem é um texto? Trata-se de um texto, gente? Sim ou não? E por quê? Então, discutam aí entre vocês para a gente já ir aquecendo a nossa discussão e nós já voltamos.
Voltamos então, pessoal. Já agradeço as contribuições, né? Todo mundo aí bem participativo. Então, eu selecionei alguns comentários e ao término dele, então, eu respondo essa pergunta. Campos Novos, Santa Catarina, diz que não trata-se de um texto, pois não tem sentido completo. Vamos ver a próxima contribuição que vem lá de Governador Valadares. E aí, gente, o que será? Será que é um texto ou será que não é? Governador Valadares diz que os alunos dizem que não é um texto, por não ter uma coerência textual. Então, se vocês observarem, né, a maioria de vocês tem comentado justamente isso, que o texto não produz sentido, não tem coesão e coerência. Lá em Lagoa da Prata, a aluna Luana acredita não ser um texto pelo fato de não ter coerência entre as palavras, são apenas palavras soltas. Então, olha, mais um comentário dizendo que aquele conjunto de palavras não possui coerência, né? Não possui essa ligação. Então, são palavras soltas que acabam mostrando uma dispersão no conteúdo. E Sobral, Ceará, diz que os alunos de Sobral dizem que é um texto, pois formam um conjunto de palavras que estão dentro de um contexto. E, por fim, vem um comentário lá de Mogi das Cruzes, que diz que não é um texto, pois tem palavras sem sentido. Bom, pessoal, todos acertaram então. Aquela imagem não se trata de um texto, justamente porque as palavras não possuem sentido, elas não possuem coesão, não possuem coerência, não há ligação entre elas e isso não permite que a gente localize um sentido, que a gente interprete aquela imagem. Bom, e começando então por meio dessa atividade, vamos verificar o que é um texto. Acompanhem comigo. O que é texto, então? De acordo com a Eni Orlandi, o texto é uma unidade complexa de significação. Quando a gente diz que o texto é uma unidade complexa, então nós estamos tratando de duas questões. Primeiramente, quando falamos em unidade, nós queremos dizer que todas as palavras, expressões utilizadas num determinado texto, ela precisa ter uma coesão e uma coerência para que aquelas informações se tornem algo único. Então, quando a gente fala em produção de texto, nós estamos querendo que os nossos alunos, ou que a gente, produza um texto que, do início ao fim, incluindo o título, a introdução e todos os capítulos referentes àquele texto, possuam uma significação única e que não haja, então, essa fragmentação, essa divisão de partes. Ela é complexa porque, justamente ao pensar que todas essas partes precisam estar unidas, então nós precisamos entender a estrutura do texto que nós vamos produzir, a linguagem utilizada. Então, o domínio de conhecimentos para a produção de um texto, ela é necessária. E, por fim, a questão da significação. Se não produz sentido, não pode ser considerado um texto. Então, o texto é toda a produção que apresenta sentido completo e unidade. O texto também pode ser elaborado por um ou mais de um autor numa determinada situação. Vocês são exemplos disso, né? Vocês realizam a produção de um trabalho em grupo, um trabalho escrito, que normalmente precisa ter essa coesão e coerência. Então, vocês ainda, além de produzir o texto, vocês precisam localizar um momento dessa produção para unificar a linguagem, tentar uniformizar o texto de uma forma que ele fique homogêneo, porque quando nós inserimos partes de cada autor numa formação, numa estrutura, óbvio que as linguagens são diferentes, que os termos utilizados são distintos e isso precisa ser uniformizado para que esse texto possua, então, esse sentido completo que nós buscamos. Em sentido amplo, textos também podem ser produzidos por meio de linguagem não verbal, ou seja, para produzir um texto não é necessário somente a linguagem verbal, né? Nós temos outras modalidades da linguagem que podem ser utilizadas e que vão ser vistas como um texto não verbal, ou no caso multimodal, quando unem essas duas linguagens, como vocês já viram na aula passada, esse texto ele vai se tornar um texto se os elementos linguísticos e signos de linguagem não verbal que forem utilizados tiverem uma sequência. Então, é muito comum que a gente veja charges, tirinhas, músicas, né, melodias que possuem essa coerência e essa coesão. Por isso que são considerados textos. Olhem o exemplo que eu trouxe para vocês.
vocês podem perceber, então, que trata-se de um elemento muito utilizado, principalmente no ensino, que são as tirinhas do Maurício de Souza, né? A Turma da Mônica, que todo mundo gosta, criança, adolescente e adulto. E aí a gente pode considerar isso aqui um texto, por quê? Porque a sequência de imagens e a forma como foi narrado por meio dessas cenas permite uma produção de sentido. Por exemplo, nós conseguimos narrar e perceber, então, que cada elemento disponibilizado, cada desenho, né, realizado nessa imagem vai produzir um significado no total. Por exemplo, quando a gente observa o primeiro quadrinho, então a gente tem o início da história, o Cascão gritando de dor. Como que a gente sabe que ele está gritando de dor? É que ele tem um machucado. Primeiro, a posição dele, ele está com as mãos no joelho, tem essas estrelinhas representando esse machucado e a boca dele está bem aberta. Ou seja, é a identificação que a gente faz por ter essa familiaridade com a linguagem não verbal de que ele está gritando. E o Cebolinha olha para ele. Na cena seguinte, a gente tem o quê? O Cascão gritando ainda mais, porque a gente pode comparar que o tamanho da boca desenhada nessa segunda enunciação é diferente da primeira. E as estrelinhas aumentaram. Então, a gente pode concluir também que a dor aumentou. E aí o Cebolinha sai correndo. Como que a gente sabe que ele sai correndo? Pela posição dele e por esse desenho que é característico, então, desse tipo de momento enunciativo. No terceiro, o Cascão ainda sente dor, olha só, ele está com a mão ainda no joelho, as estrelinhas, a cara, né, essa expressão de dor, e o Cebolinha chega com a maleta. E aí que nós temos o uso, então, da última cena, mostrando esse humor característico do gênero. O Cebolinha pega e coloca o curativo na boca do Cascão e não no machucado, justamente para que ele pare de gritar. Então, essa interpretação, essa possibilidade de eu conseguir narrar a história para vocês é que demonstra que a linguagem não verbal produz sentido e produz um sentido coeso, coerente, né? Seguindo uma lógica na significação. Continuando a discussão de texto, olhem só dois elementos essenciais para toda a produção textual: o contexto e as condições de produção. Além desses elementos auxiliarem muito na hora da nossa produção de texto, ele também nos leva a várias interpretações, permite que a nossa leitura seja mais ampla. Então, são realmente elementos essenciais para a nossa prática de interação, de diálogo com o texto. O primeiro elemento é o contexto. Ele é determinante do modo como vamos utilizar a linguagem na integração com outras pessoas, seja em textos falados ou em textos escritos. Já as condições de produção é tudo que envolve uma situação de comunicação. Então, esses dois elementos que a gente vai estudar agora, eles tratam justamente dessa questão fundamental de perceber que além daquele texto, além daquelas palavras ou daquelas imagens utilizadas, existe um contexto sócio-histórico e cultural que nos auxiliam muito no entendimento disso. Por exemplo, quando a gente vai produzir um texto acadêmico, se nós conhecemos o contexto de que aquela obra teórica foi produzida, quem é o autor, quais são as fontes teóricas dele, se nós compreendermos isso, a gente consegue entender muito mais o porquê que aquela discussão é realizada de uma determinada forma. Então, o contexto e as condições de produção são elementos essenciais. E agora nós vamos verificar o primeiro deles, que é o contexto. Acompanhem comigo. Então, quando a gente fala em contexto, nós estamos nos referindo a um elemento essencial para essa produção. Vamos verificar, então? Um momento, gente. Bom, pessoal, tivemos um pequeno probleminha, a gente já vai resolver, mas vamos começar então falando sobre esse importante elemento que é o contexto. Bom, o que é o contexto então? Toda vez que a gente vai ler um texto ou realizar a observação de uma determinada obra ou situação comunicativa, a gente tem o que dentro dessa construção? Elementos externos
que acabam influenciando frequentemente essa questão de observar a interação em questão. Vamos ver se agora está funcionando o contexto? Vamos lá, gente. Bom, o que é contexto, então? Trata-se de elementos implícitos e explícitos no texto que auxiliam na compreensão. Então, quando a gente fala em elementos implícitos e explícitos no texto, nós estamos nos referindo a elementos que possivelmente estão visíveis no texto e outros que necessitam muitas vezes de uma leitura mais aprofundada ou de uma possível pesquisa exterior àquele momento da leitura. Então, quando falamos em implícitos, são esses elementos que estão presentes ou não no texto, porque eles estão menos visíveis. Então, a gente pode dizer que são as entrelinhas ou essas informações extratextuais. Já os explícitos são aquelas informações que ficam ali presentes na superfície textual, que estão mais facilmente localizadas pelo leitor. E elas, né, esse contexto, essas informações, podem ser determinadas por condições dentro do texto, ou extratextuais. Vamos verificar a sequência quando nós falamos, então, em contexto, as questões do contexto. Nós temos ali o contexto imediato, que são os referentes textuais, onde o significado imediato pode ser identificado. Esse contexto imediato, esses referentes textuais, são aqueles elementos que estão presentes no texto e que nos auxiliam na leitura e na identificação. Por exemplo, numa leitura de um texto narrativo, nós podemos, por exemplo, perguntar: quais são os personagens principais dessa narração? O leitor, na primeira leitura, onde ele consegue observar quem são esses personagens principais, ele consegue nos apontar. São informações que estão ali visivelmente localizadas. Já o contexto situacional, ele é formado por elementos exteriores ao texto. Então, ele localiza o texto e uma significação de acordo com as ideologias permeadas, ou seja, o contexto situacional são aqueles elementos exteriores ao texto, ou seja, aquela pesquisa, aquele contexto, aquelas informações que a gente precisa conhecer para entender um pouquinho melhor. É comumente utilizado, por exemplo, quando a gente estuda literatura. Vocês devem lembrar da escola quando nós comentávamos, né, nós professores de português, a questão do contexto histórico. O contexto histórico do romantismo ainda era o período da escravidão, ali começando o período da abolição. Por que é importante entender esse contexto, essas informações que estão ali permeadas no momento da comunicação e da escrita? Porque esse contexto, essas informações vão nos indicar as possíveis relações que aquele texto possui, a linguagem utilizada, a abordagem temática. Então, tudo isso está relacionado, e não só na literatura, mas todos os textos que são produzidos pela mídia, pelos jornais e até mesmo os nossos textos mostram muito do que nós, enquanto autores, estamos posicionados perante aquele assunto. Então, trata-se de um elemento bem importante para a gente observar o texto. E agora nós vamos para outro elemento fundamental, que são as condições de produção. Acompanhem comigo. Quando falamos nas condições de produção, então nós estamos nos referindo aos elementos que estão relacionados à produção de um texto, porque toda vez que nós iremos produzir um texto, essas condições estarão presentes. Então, se nós observamos esses elementos antes, nós conseguimos realizar um gênero, a produção de um gênero textual muito mais adequado à interação social naquele momento específico. Quais são, então, as condições de produção? Primeiramente, nós temos o locutor na posição social de autor e produtor do texto. Quando nós falamos nessa questão do locutor, é a posição que eu exerço enquanto autora daquele texto, de uma determinada comunicação. Nesse momento atual da nossa comunicação, nós estamos no gênero teleaula. A minha posição enquanto locutora, já que sou eu que estou nessa posição de iniciar o diálogo, de iniciar a comunicação, é de professora. Então, eu tenho um posicionamento perante uma câmera, eu tenho uma linguagem adequada a vocês. Então, todas as escolhas, todos os recursos que eu utilizo pensando justamente nessa comunicação. Aí nós temos o segundo elemento, que é o interlocutor.
que dentro de uma comunicação é o elemento mais importante, porque é para quem a gente produz um texto. Então, no meu caso aqui, quem são os meus interlocutores? São vocês, os meus alunos, para quem eu destino todas essas informações. Por que ele é o mais importante? Porque todas as escolhas realizadas são pensando justamente nele. Então, é importante a gente conhecer o nosso interlocutor, para quem a gente está destinando uma palestra, uma aula, um material didático, um diálogo, um e-mail, porque conhecendo esse interlocutor, nós vamos selecionar se essa linguagem vai ser formal, se ela vai ser informal. Se for um público infantil, por exemplo, nós temos que utilizar termos que façam parte do cotidiano deles, talvez até mesmo elementos lúdicos. Então, essa é a importância de entender esse interlocutor e levar todas as informações de forma adequada. Depois nós temos também a finalidade, que é o objetivo, a intenção daquele momento de comunicação, da produção daquele texto. É justamente o que nós pretendemos. Como aqui a minha finalidade, o meu objetivo em relação a essa interação que nós estamos realizando é aprendizagem, que vocês, ao término dessa aula, consigam assimilar, então, todos os conceitos e tudo que foi trabalhado durante a aula. Aí temos mais um elemento das condições, que é o veículo, que é a forma de enviar o texto. Por exemplo, como que a nossa interação está ocorrendo agora? Ela é via satélite, né? É um ensino à distância, então ela ocorre por meio dessa exibição da teleaula em um momento real, né, ao vivo com vocês, e o chat ali, que é um gênero particular do ensino à distância, funcionando como o nosso meio de mediação para a nossa comunicação realmente. E o contexto, que são essas informações sócio-históricas e culturais que eu já comentei anteriormente com vocês. O nosso contexto aqui é o ensino à distância, uma disciplina de comunicação e linguagem para o curso de pedagogia. Então, é um público específico, eu tenho que me restringir a esse contexto de vocês também. E, por fim, o lugar de circulação, que é a esfera social que circula o texto. No nosso caso, a esfera de circulação é a esfera acadêmica, porque nós estamos dentro da academia, dentro da universidade. Então, olhem só, todos esses elementos, claro que nós não fazemos um estudo aprofundado dele a cada leitura, a cada produção de texto, a cada comunicação falada ou escrita, mas é essencial que a gente consiga perceber essas informações no ato de preparação para essa comunicação, para que a gente consiga selecionar os recursos necessários, principalmente quando é uma produção de texto escrita, porque esse texto escrito ele já tem a questão da revisão automática ali com o momento da produção. Então, provavelmente vai exigir a norma padrão da língua, então regras gramaticais e ortográficas estarão presentes nesse momento. Então, elas realmente são importantes para essa discussão. Vamos continuar ainda observando as condições de produção? São elas que determinam o formato de texto mais adequado para cada situação de comunicação, ou seja, são as condições de produção que vão nos levar a escolher um determinado gênero textual ou não. Elas também tornam-se claras quando nós respondemos as seguintes questões-chave: quem diz, de que modo, com qual finalidade, qual a posição social de cada um dos interlocutores, em que ambiente o texto vai circular. Então, se nós respondermos a todas essas questões, quem, por quê, para quem, quando, se nós respondermos essas questões básicas, nós conseguimos compreender, então, melhor essa situação, esse momento comunicativo. E também levam o interlocutor, e principalmente o locutor, a selecionar a variante linguística. No caso, se nós estamos no momento de linguagem falada, né, um gênero oral, nós temos que selecionar, então, essa variação. Não no caso da variação regional, porque a variação regional ela é automática da nossa fala. Não é porque eu estou falando nacionalmente agora com todos os polos que eu vou mudar a minha forma de me expressar. Vou mudar a minha variação regional. Vou parar de falar porta, porque... Não paro. Essa variação regional ela é natural e ela vai continuar. Eu estou me referindo à questão da variação social, à questão da formalidade, da informalidade. É essa variante linguística que a gente tem que adaptar ou não, dependendo da comunicação.
Temos também a modalidade oral ou escrita, então, dependendo do momento, a gente tem que selecionar essa questão da modalidade. O vocabulário mais adequado, então, se é um público universitário, uma palestra numa universidade, o vocabulário ele tem que ser bem mais formal, se pensando que é um diálogo entre amigos. Então, é o momento, né, ao pensar essas condições de produção, a gente tem essa seleção melhor do vocabulário. E a organização do texto, né, de modo que ele seja compreendido pelo interlocutor a quem se dirige. Então, a organização do texto está implícita na questão da escolha do gênero. Olha como, então, esses elementos são bem interessantes e acabam sendo incorporados e considerados com muita importância na produção de todo o gênero, ok? Vamos prosseguir com a nossa discussão? Acompanhem comigo agora uma breve apresentação do que são os gêneros discursivos. Bom, a expressão gênero textual é importante, antes da gente introduzir isso, gente, essa questão do discursivo barra textual, ela é só uma questão de nomenclatura relacionada à teoria. Se nós utilizamos mais Bakhtin, é mais provável que a gente utilize o termo gêneros discursivos, enquanto os gêneros textuais vêm ali do grupo de Genebra, professores como Broncar, Doss e Chinil-Lee, que trabalham com essa vertente dos textuais. As diferenças são mínimas e não implicam em questões metodológicas ou práticas em sala de aula. Então, fica a critério de vocês selecionar o termo discursivo ou textual, ok? O importante é entender o que é o gênero e como utilizá-lo em sociedade. Então, voltando para a nossa aula, a expressão gênero textual, ela refere-se a enunciados materializados encontrados em nossa vida diária e que representam características sociocomunicativas definidas por seus conteúdos, propriedades funcionais, estilo e composição próprios. Então, quando nós falamos em gênero, tratam-se do quê? Interações sociais, né? As interações sociais que nós realizamos, toda a comunicação que nós realizamos é materializada por meio de gêneros discursivos. E esses gêneros possuem, então, essas características específicas por cada momento em que ele é utilizado, diretamente ligados a situações sociais em que ocorrem interações pela linguagem, podem surgir ou desaparecer de acordo com as novas necessidades sociais. Então, a importância de entender o gênero é porque, além dele ser um excelente objeto de estudo e de ensino, ele é preconizado por todos os documentos oficiais a partir da década de 80. Então, é um objeto de ensino de língua portuguesa que deve ser considerado, sim. Mas, além disso, nós precisamos entender que todo o nosso uso de linguagem, ele é feito por meio de gêneros. Atualmente, nós estamos no gênero teleaula. Anteriormente, nós estávamos em qual gênero? Vocês não participaram porque estavam em prova, mas era o gênero chat de atividade. Quando vocês estão no ônibus voltando para casa, vocês vão conversar com seus colegas, vai ser o gênero conversa informal. Ou seja, não há nenhuma atividade que a gente realiza que não seja materializada por meio dos gêneros discursivos. Então, vamos verificar agora lá em Bakhtin, nos conceitos, o que são os gêneros discursivos. Vamos lá para o conceito, então. Segundo Bakhtin, gente, a linguagem ela é interacionista. Então, como eu disse na aula passada para vocês, há uma concepção de linguagem que é vista como em forma de interação, onde essa linguagem ela ocorre por meio da necessidade humana de se comunicar. Ou seja, nós necessitamos da linguagem para sobreviver. Isso é uma realidade nossa, é uma questão básica da comunicação. E aí, essa linguagem ela precisa ser enquadrada, ela precisa ser formatada para cada momento de comunicação. Bakhtin ainda diz que essa linguagem ela é dialógica. Então, o que o Bakhtin quer dizer é que essa linguagem estabelece um diálogo, principalmente porque apresenta a responsividade, que é essa resposta do interlocutor, mesmo que a resposta seja a ausência de palavras e expressões. O que ele quer dizer com isso? Que a linguagem é interacionista e dialógica. A linguagem, então, surge nessa interação social, em que a gente precisa se comunicar com as outras pessoas, e em seguida, quando nós iniciamos essa comunicação, automaticamente nós estabelecemos um diálogo.
mesmo que seja uma produção escrita. Nós estamos produzindo esse texto para alguém, nós estamos falando com alguém e nós esperamos uma resposta desse alguém ou do próprio ato de escrever. Então, sempre que nós produzimos algum texto escrito ou falado, há a necessidade dessa resposta. E, inclusive, o silêncio, né? Quando nós estamos em uma aula presencial, nós fazemos uma pergunta aos alunos, aquela pergunta tradicional: vocês entenderam o assunto? E ninguém responde. Isso é uma resposta, quer dizer que provavelmente eles estão em dúvida ou então eles não prestaram atenção na aula. Então é uma resposta, o silêncio também é uma forma de responder um início de comunicação. Bakhtin ainda diz que os gêneros são tipo relativamente estáveis de enunciados. Quando ele utiliza a palavra relativamente, ele está se referindo às características do gênero, porque os gêneros possuem 3 características: conteúdo temático, construção composicional e estilo. Então, toda vez que nós vamos produzir um determinado gênero, essas características elas vão se repetir, porque é a estrutura, a forma daquela prática social. Agora, quando ele utiliza essa palavra relativamente, então ele diz que pode ser que essa estabilidade de características sofra algumas pequenas modificações, justamente por conta do autor. Esse autor ele possui características individuais, um uso de linguagem particular que pode influenciar nessa estabilidade, mas não vai mudar a estrutura total do texto. E os gêneros são incontáveis e acabam agrupando-se segundo as regularidades, que são essas características comuns dos enunciados. A gente não tem mesmo como contabilizar, né, a quantidade de gêneros que circulam socialmente, não só na língua portuguesa, como nas demais, principalmente porque os gêneros são expressões, são materializações da linguagem sendo utilizado nessa interação social. Se a língua como um sistema linguístico sofre transformações frequentemente por conta do uso, né, desse sistema pelos seus falantes, é claro que as práticas sociais que utilizam esse sistema também vão ser modificados. Por exemplo, atualmente nós vivemos uma era tecnológica que está em expansão aí desde a década de 90. Nós utilizamos muito aplicativos, muito o celular, os tablets, os notebooks, e isso reflete uma quantidade de gêneros tecnológicos significantemente novos. Em 2009, por exemplo, nós não tínhamos a rede social Facebook no Brasil, nós não tínhamos o WhatsApp, que são 2 elementos fundamentais hoje para a nossa comunicação. A maioria dos brasileiros utiliza muito esses 2 elementos de comunicação. E o que aconteceu? A expansão tecnológica, a expansão na comunicação faz com que a língua evolua e que alguns gêneros deixem de existir ou sejam transformados. O mesmo aconteceu com vários outros gêneros antes da tecnologia. O telegrama. Quem de nós hoje utiliza o telegrama? Pouquíssimas pessoas. É um gênero que praticamente já foi extinto na materialização, nessa interação humana. O mesmo a carta. A carta ainda é utilizada, mas com muito mais frequência. Se você quer se comunicar com um parente distante, um amigo distante, você tem hoje formas de comunicação, gêneros textuais comunicativos muito mais emergentes, muito mais imediatos do que enviar uma carta que vai demorar em torno de 1 semana para chegar. Então, todas essas mudanças sociais, históricas e linguísticas auxiliam nessa manutenção também dos gêneros discursivos. Agora vamos estudar um pouquinho, então, essas características dos gêneros. Acompanhem comigo. A primeira delas, como eu disse para vocês anteriormente, é o conteúdo temático. Trata-se dos temas interacionalmente construídos, é o assunto do gênero discursivo. Quando nós falamos em conteúdo temático, então é aquele assunto que está sendo tratado no gênero discursivo. Ah, professora, mas cada gênero tem o seu assunto? Não. Até porque o assunto ele vai surgir no momento da interação. Por exemplo, o gênero notícia.
cada dia, a cada mudança política, a cada mudança do esporte, a cada mudança das diversas áreas sociais, essas notícias vão sendo moldadas para um novo assunto. Então, o assunto é algo que não é específico. Mas, por exemplo, nos textos literários, é claro que a gente sempre vai lidar muito mais com textos ficcionais, né, que não estão relacionados à realidade, do que textos objetivos, impessoais. Então, querendo ou não, alguns assuntos direcionam-se mais para determinados campos, né, áreas de conhecimento, do que outros. Mas isso, claro, pode ser transmitido e modificado porque depende do momento da enunciação. Próxima característica são as construções composicionais. Vamos ver o que são? A construção composicional são os elementos estruturais do gênero discursivo. Trata-se da forma do texto. Por exemplo, quando nós falamos no gênero carta, vamos pensar que aqui é a página inicial de uma carta. O que a gente tem que colocar? Primeiramente, a cidade, depois vocês vão colocar o dia, o mês, o ano. Logo em seguida, normalmente nós realizamos o quê? Utilizamos um pronome de tratamento ou colocamos o nosso destinatário. Então, se for formal, a gente pode utilizar caros alunos, ou se for alguém próximo, querida irmã. Então, é uma característica, né? Anunciar esse destinatário da carta. Em seguida, nós temos uma questão fundamental, que é o texto. Então, a gente tem esse texto, né? Nós vamos escrever a mensagem em questão e depois, normalmente, nós atribuímos uma mensagem de despedida e um agradecimento, uma assinatura. Então, quando eu faço essa característica básica, eu tento aqui estabelecer essa estrutura da carta, eu estou mostrando para vocês essa possibilidade, essas regularidades na forma do texto. Então, isso é parte da construção composicional. São aquelas características que a gente fica lembrando toda vez que a gente vai produzir um determinado texto. Por exemplo, quando nós falamos num gênero que utiliza estrofes, que são divididas por versos, que podem ou não ter rimas, automaticamente a gente já pensa o quê? No poema. Porque são esses elementos, né, estruturais do gênero que vão ser repetidos frequentemente. Ah, professora, mas quando eu envio uma carta, eu não coloco o pronome de tratamento ou então eu faço a apresentação deste destinatário. Por quê? Porque você já tem uma familiaridade com essa pessoa. Então, é isso que mostra aquela questão do relativamente estável. Quando eu conheço muito a pessoa, eu deixo de utilizar uma parte dessa estrutura porque não é necessário. É isso que mostra que as características permanecem, algumas inclusive não são modificadas, mas outras, dependendo do momento da comunicação, podem ser modificados sim. Isso é naturalmente e é dinâmico da língua e da situação comunicativa. Temos mais uma característica que são as marcas linguístico-enunciativas ou o estilo. Acompanhem comigo o que são essas marcas. Bom, são então os elementos morfológicos, sintáticos e gramaticais adotados de acordo com o gênero discursivo. Quando nós falamos em morfológicos, sintáticos e gramaticais, são as escolhas referentes a todo o uso da língua. A morfologia na língua portuguesa, ela estuda cada parte, cada fragmento da língua, então vai estudar as palavras, cada grupo de palavra, como substantivo, adjetivo. Então, a morfologia estuda isso, as partes pequenas, inclusive também comporta a questão da formação de palavras, prefixos, sufixos, as sílabas, mas no caso do gênero discursivo é mais especificamente as classes gramaticais. Depois, os elementos sintáticos, né? A análise sintática vem justamente da palavra sentença, que é a questão da ordem de uma oração. Se vai ter um verbo, se vai ter um sujeito, que tipo de sujeito, um complemento adequado para esse verbo. E os elementos gramaticais e ortográficos
específicos que aí complementam todas as normas, todas as regras pertencentes ao sistema gramatical da língua portuguesa. Então, essas marcas são essas escolhas específicas do gênero e do autor quanto ao uso da língua ou da linguagem não verbal também. Então, essas marcas, além da gente ter a utilização do próprio gênero, que o próprio gênero acaba obrigando o produtor, né, o locutor desse texto a realizar algumas escolhas, o autor, no seu ato individual de produzir, de enunciar alguma informação, também pode fazer novas incorporações. Exemplos de marcas enunciativa, linguística enunciativas, nos gêneros narrativos em geral, mas vamos pegar, por exemplo, o conto maravilhoso. A gente normalmente começa com o quê? Era uma vez, o personagem e tal. Qual é o verbo utilizado nas histórias narrativas? Verbos no pretérito, ou seja, verbos conjugados no passado. Por que que isso não vai ser modificado nesses gêneros? Porque o objetivo do gênero é contar uma história, narrar fatos que já aconteceram. Então, obrigatoriamente, a escolha desse verbo ele já está determinada. Agora, se vai começar com era uma vez ou se vai começar de outra forma, aí o autor, né, enquanto indivíduo singular, ele pode fazer adequações. Mas a estrutura de apresentar um tempo, um espaço, a apresentação dos personagens, o enredo, ter uma coesão e uma coerência, ter um momento do desfecho, todas aquelas etapas da narrativa, isso obrigatoriamente ele terá que produzir, porque se ele não realizar uma dessas etapas, o texto pode não conseguir transmitir a informação e aí a gente não tem comunicação e o gênero acaba não sendo produzido corretamente. Então é por isso que é importante o aluno e nós também, enquanto usuários da língua, conhecermos esses gêneros e as suas características para sempre estar em comunicação, interagindo socialmente por meio da fala e da escrita de forma adequada, para que essa comunicação realmente seja efetivada, ok? Vamos ver ainda uma outra classificação agora, também estabelecida por Bakhtin, que é a divisão dos gêneros em primários e secundários. Essa definição apresentada por Bakhtin, ela se justifica na questão da heterogeneidade discursiva, que quer dizer que os gêneros, então, eles possuem essas materializações, essas produções e mudanças, né, frequentemente. E também permite verificar que algumas dessas interações são muito mais espontâneas e naturais do que outras. E isso acaba exigindo um pouco mais das características do gênero, um pouco mais da linguagem e da elaboração desse autor. Por isso essa divisão, para a gente entender então que os gêneros possuem essas particularidades. Quando falamos em gêneros primários, nós estamos nos referindo a gêneros que são simples, ou seja, são gêneros simples e que não possuem uma estrutura elaborada. São aqueles que surgem mesmo nesse momento imediato de comunicação, né? Com mais espontaneidade, com mais liberdade. Eu estou na rua, encontro alguém, alguém conhecido, eu introduzo automaticamente uma conversa. Isso é produzir um gênero simples e imediato. Então, eu não vou pensar muito nessa estrutura, porque o meu objetivo ali não é realizar uma elaboração complexa, e sim adquirir um diálogo, estabelecer uma comunicação. Por exemplo, o bilhete, né, que é muito utilizado, inclusive, nas práticas escolares com os nossos pequenos, lá nos anos iniciais. O gênero bilhete é utilizado por todos nós. É um gênero simples, não possui grande estrutura, a única coisa que deve aparecer sempre no bilhete é a mensagem curta e adequada para que o interlocutor entenda e normalmente uma assinatura se houver essa necessidade. Já os gêneros secundários são aqueles gêneros complexos que possuem então uma estrutura e conteúdos mais elaborados. Esses sim não vão ser realizados num momento imediato, então não são gêneros do cotidiano, são aqueles gêneros que possivelmente há uma correção, a adequação à linguagem normalmente ela é mais elaborada, então esses elementos, essas questões acabam sendo bem mais complexas. Por exemplo, o gênero romance. Quanto tempo um autor
autor literário não leva para produzir um romance, porque é uma história longa, normalmente mais de 200 páginas. Ele precisa pensar em todas as relações dos personagens, o tempo, o espaço, o desfecho final, como que isso vai acontecer por meio de uma linguagem formal. Então, olha que interessante, a nossa língua, as nossas linguagens não verbais também tem momentos de mais espontaneidade, ou seja, maior naturalidade que elas são utilizadas, e outras que são previamente elaboradas. Então, aí possuem mais recursos, uma estrutura mais formal, uma linguagem mais corrigida e mais adequada a alguma norma. Então, isso mostra principalmente como essa dinamicidade ocorre nas nossas interações sociais. Vamos agora para a nossa segunda atividade de hoje, que eu gostaria que vocês mostrassem, então, qual a importância do estudo e do ensino de gêneros discursivos, principalmente porque vocês serão futuros professores e pedagogos. Discutam aí, mandem as contribuições e nós já voltamos para a discussão. Got to play the Jimi Hendrix later, because he was on this too. Sunrise in the east, lover. It's set deeply in the west. Yeah, the sunrise in the east. It's set deeply in the west. I've been looking for my lover, and I haven't found her yet. I'm gonna call up China and see my woman's over there. Well, I'm gonna call up China and see my woman's over there. You know, I've searched the whole world over. I can't find my lover nowhere. At the Fillmore West, I looked around one night, I saw a guy look just like you. I said, I know that ain't Stevie done eased in there. About that time, Jimmy said, let's play some blues. I said, okay, not without the queen, though. That's Janet. We sent a guy up to get Janet. She came down with a little glass. She always had a little glass. God rest her soul. She said, what's happening? I said, we're going to do some blues. We want you to start it off, honey. She said, cool. Jimmy hit 2 or 3 more licks on the thing there.
Voltamos então, pessoal, novamente bastante participação. Quanto aos exemplos, né, de gêneros escritos, gêneros, a comparação que alguns polos solicitaram, se eu não me engano foi Frederico, eu vou passar para vocês depois no fórum, fiquem tranquilos, é inclusive a nossa próxima proposta, então fiquem de olho que eu vou trabalhar isso com vocês, ok? Bom, Corvelo então mandou a seguinte contribuição: é importante para a interação social, expressar sentimentos, opiniões, crenças, desejos, etc. Então, realmente, né, para a interação social, os gêneros e essa seleção de um determinado gênero ou outro acaba auxiliando muito nessa construção, então, da nossa opinião, da nossa concretização do discurso no momento de comunicação. Tucano Bahia também traz uma contribuição, diz que o estudo dos gêneros discursivos concretizam a compreensão. Vamos ver a continuação do comentário. Concretizam a compreensão da linguagem como forma de interação. Os gêneros discursivos possibilitam que o texto seja entendido como elemento vivo, pois a produção e circulação dele servem a uma finalidade social. Então, esse comentário de Tucano é totalmente completo e acaba se relacionando justamente com toda essa questão que eu já discuti com vocês, da importância disso na prática social. E isso, utilizado em sala de aula, é fundamental para que o aluno consiga estabelecer relações entre o conhecimento escolar, essa materialidade discursiva, e o uso em sociedade. Cochin também diz que os gêneros discursivos apresentam-se como uma ferramenta fundamental para que se tenha uma posição do interlocutor em se comunicar e vislumbrar seu ponto de vista a partir de vários momentos, seja com palavras ou expressões diversas, sempre visando comunicar. Então, perfeito comentário, traz novamente essa questão da utilização e da materialização do nosso discurso com o outro e estabelecendo essa comunicação adequada. Guarantã do Norte diz que é importante porque quanto maior for o conhecimento e domínio linguístico do sujeito, maior será a facilidade de reconhecer e empregar os gêneros. A mesma coisa o contrário, quanto maior o domínio de vários gêneros discursivos, maior o conhecimento linguístico desse aluno também, porque são práticas distintas. E agora, o comentário de Itajubá, que diz que em toda interação social são mostrados os gêneros discursivos e por isso sua importância. Sua mensagem deverá ser clara, bem estruturada e elaborados com uma linguagem adequada para que o locutor entenda, etc. A maioria dos gêneros vem de simples para mais complexos, exatamente. A língua e as nossas atividades também permitem que essa evolução de gêneros simples se transforme para gêneros complexos. Pessoal, excelentes contribuições, as demais que eu não apontei também, é que partiam do mesmo pressuposto, então eu trouxe algumas para exemplificar todas que vocês apresentaram. Muito obrigada e vamos continuar agora pensando um pouquinho na tipologia textual, uma outra modalidade de entender e agrupar esses gêneros discursivos. Vamos ver? Quando falamos, então, na tipologia, é importante nós entendermos que é um agrupamento que reúne vários gêneros discursivos que possuem objetivos e certas características em comum. Então, nós temos já o agrupamento de textos em gêneros discursivos, ou seja, numa determinada interação, eu possuo uma forma específica de escrever e de utilizar a linguagem, que é o gênero textual. Agora, ter vários gêneros de características diferentes, eles vão acabar se agrupando em determinados momentos. E esses agrupamentos, então, vão permitir que esses gêneros se aproximem com esses objetivos próximos. Qual é a fundamentação de utilizar essa tipologia que é muito empregada pelo grupo de Genebra, né? Dawes e Chinil-Lee? Porque nós conseguimos perceber os gêneros próximos, a esfera em que eles circulam e objetivos parecidos. Na aplicação didática, no ensino de língua portuguesa, isso é muito bom, porque a gente consegue, na hora de organizar, elaborar o nosso plano anual ou semestral de atividade, selecionar gêneros distintos e evoluir para gêneros que também possuam aquele mesmo objetivo,
para ampliar melhor essa leitura, esse desenvolvimento linguístico. Eu vou exemplificar isso agora em que eu apresento 6 tipologias para vocês. Claro que a gente tem outras, mas eu selecionei as principais que circulam aí na escola e que a gente utiliza mais com frequência. Vamos observá-las então. A primeira delas é a que mais aparece na escola, principalmente nos anos iniciais, que é a tipologia do narrar, que vai reunir então gêneros discursivos com o objetivo comum de contar fatos. Por exemplo, o conto, a crônica, a fábula, o romance. Esse gênero, por que ele é importante e como que a gente pode trabalhar ele nessa questão da tipologia, selecionar gêneros distintos com o mesmo objetivo, que é contar fatos dentro do estudo, né, e do ensino. A gente, por exemplo, pode começar lá nos anos iniciais com a fábula, e essa fábula pode inclusive aparecer nos anos finais do ensino fundamental também, mas aí um pouco mais complexa. E lá no ensino médio, no ensino fundamental 2 e no ensino médio, a gente amplia para o conto e para o romance. Então, é assim que a gente utiliza o agrupamento das tipologias textuais, para observar quais são os gêneros que permitem um trabalho mais simples com a linguagem e os mais complexos para a gente adequar corretamente ali no ano adequado, na faixa etária adequada. A segunda tipologia, que a gente utiliza bastante, é a tipologia do descrever, que vai reunir, então, gêneros que tenham a intenção comum de detalhar aspectos, lugares, cenas e fatos. Por exemplo, o cardápio, os classificados, o relatório. Novamente, a gente em sociedade, né, na nossa atuação social, a gente utiliza esses gêneros o tempo todo. O cardápio, todo lugar, né, a maioria das lanchonetes e restaurantes que a gente frequenta possui um cardápio com a descrição e o detalhamento dos produtos, os valores, o que ele compõe. Os classificados, né, que possuem essa descrição do produto que está ali sendo apresentado, seja para vender, para alugar, para comprar. E o relatório, que além de ser permanente nas áreas de atuação social, a gente utiliza muito onde? Na escola, na universidade. Vocês mesmos, nos anos finais da pedagogia, irão produzir o relatório de estágio, que consiste justamente na descrição detalhada de cada etapa que vocês realizaram na prática docente, né, na prática pedagógica. Então, é importante entender que eles são gêneros diferentes, o cardápio e o relatório são totalmente diferentes, circulam em ambientes diferentes, mas possuem o mesmo objetivo, que é essa intenção comum, por isso que há esses agrupamentos. E temos também os gêneros, né, que se agrupam na tipologia do argumentar, que vai reunir então textos que venham a discutir sobre algo com julgamento de valor. Por exemplo, o artigo de opinião ou a tese de doutorado. Esse aqui do argumentar é muito interessante porque ele aparece frequentemente na escola, principalmente no ensino médio, que aí, claro, vocês não estarão ministrando aulas com eles, mas estarão como pedagogas, né? Nesse momento de trabalho coletivo na escola, vocês acabarão vendo esse planejamento, incluindo os gêneros do argumentar. Por que ele é importante ser trabalhado? Primeiramente porque tem o julgamento de valor, então esse agrupamento vai atribuir todos os textos que possuam a opinião do autor. Claro que é uma opinião embasada, né? Ela tem que ser construída por meio de argumentos válidos, fontes teóricas e de informações. E é importante porque o aluno começa a desenvolver, então, o seu apelo crítico, a sua opinião dentro das construções textuais. Essas 3 tipologias que eu apresentei para vocês são umas das mais utilizadas na escola, mostram bem essa questão de gêneros que circulam socialmente em lugares totalmente diferentes, mas que acabam aparecendo, acabam objetivando algo em comum. Vamos verificar os últimos 3 que eu selecionei para vocês. O próximo, que é a quarta tipologia, também aparece bastante na escola e principalmente nos jornais, que é a tipologia do expor, que vai reunir textos que apresentem informações e ideias de forma neutra e sem julgamento de valor. Então, é o oposto dos textos argumentativos, a não ser naquela dissertação frequentemente cobrada no Enem, que é a dissertação expositiva
hífen argumentativa, porque você vai expor um conteúdo e argumentar ao mesmo tempo. Isso também abre essa discussão para uma particularidade importante dos textos. Os textos podem circular em ambientes, em tipologias distintas, então não necessariamente um texto vai pertencer somente à tipologia do expor. Ela pode aparecer no expor e no narrativo. Por exemplo, a notícia. A notícia é um gênero que possui, né, que ela se enquadra tanto no narrativo quanto no expositivo, porque a notícia, principalmente dos jornais impressos, ela realiza uma narração, ela conta o fato que aconteceu e também expõe uma informação que é cotidiana, que é relacionada às relações que estão acontecendo no país ou na cidade naquele momento. Então, os gêneros, eles vão ser agrupados em vários tipos também. Isso é interessante porque a gente pode ver que a linguagem e as suas transformações acabam impactando também nos gêneros discursivos. Então, voltando para a questão do expositivo, textos expositivos são aqueles que são expostos, são apresentados de forma neutra e não há a opinião do autor, ou seja, ela é impessoal e o autor desses textos não pode se posicionar. Caso contrário, vai descaracterizar aquele gênero. Temos também os gêneros da prescrição e da instrução, que, aliás, também são utilizados com grande frequência na escola. Essa tipologia vai reunir textos que indiquem como realizar ações. Por exemplo, a receita, a bula, as ordens, os manuais. Então, normalmente a receita é muito utilizada nos anos iniciais, porque remete a uma prática social que os alunos utilizam nos seus ambientes familiares. Além disso, mostra uma forma lúdica, uma forma divertida, né? E até mesmo prática. O professor muitas vezes até leva a receita ou faz com os alunos em sala de aula, justamente para eles entenderem um tipo de linguagem que é da ordem, que é do pedido, que é da sugestão. E aí, obrigatoriamente, os verbos são verbos imperativos. A bula é pouco utilizada, mas é uma excelente ferramenta, porque além da gente apresentar uma linguagem técnica, uma forma de linguagem prescritiva bem específica, ainda valida a questão de mostrar a importância para as crianças e para os jovens de ler uma bula de remédio antes de utilizá-lo. Então, a gente atribui esse conhecimento não só linguístico a um conhecimento social, um conhecimento prático que ele pode levar para a atuação dele em sociedade. E os manuais, né? As crianças têm muitos brinquedos, muitos jogos, inclusive na escola, e a maioria deles possuem regras, possuem esses manuais de como utilizar, de como realizar a atividade. Então, a gente pode também trabalhar isso com eles. São algumas propostas de acordo com a tipologia. E, por fim, escolhi mais uma tipologia que também aparece bastante, que é a predição, que vai reunir, então, gêneros discursivos que venham a produzir o efeito de sentido de predizer algo para o seu interlocutor. Por exemplo, o horóscopo e as previsões meteorológicas. Claro que a gente não pode julgar a questão de ser verdade ou acontecer mesmo as predições, né? Mas isso ocorre, tanto que muitas vezes quando nós temos um evento ou quando nós vamos realizar uma viagem, nós consultamos as previsões meteorológicas, né, para justamente verificar se vai chover, se vai fazer frio, qual será a temperatura, o clima. Então, nós consultamos essas modalidades, os gêneros dessa modalidade, para realizar, então, o quê? Uma consulta, uma definição antecipada de algo que possivelmente ocorra. Então, a importância da tipologia nessa constituição dos gêneros é justamente mostrar que elas possuem objetivos específicos que direcionam, então, as atuações sociais. Agora, vamos para a nossa próxima atividade. Acompanhem comigo a proposta. Bom, agora eu gostaria que vocês refletissem, então, no que consiste a interpretação de texto. Existem estratégias? Existem elementos do texto que podem auxiliar nesse processo? Essa atividade é para introduzir o nosso próximo assunto, então discutam aí quais são as possíveis estratégias e elementos que auxiliam, então, no nosso processo de leitura e nós já voltamos para a discussão.
Voltamos então, pessoal. Bem, novamente, todo mundo participando bastante, então eu selecionei novamente alguns comentários para a gente iniciar essa discussão sobre a interpretação de textos. O primeiro vem de Tucano, que diz que interpretar é buscar os sentidos que o texto possui. Essa busca usa como parâmetro para boa interpretação os elementos explícitos e implícitos do texto. Então, um dos primeiros elementos ou estratégias possíveis para auxiliar numa melhor interpretação é essa relação com os elementos que estão dentro ou que acabam estando mais na entrelinha ali daquela leitura. Cochin diz que o seguinte comentário: professora, interpretar o texto é torná-lo com sentido a quem está lendo. Estrategicamente, um texto não deve ser concebido apenas como um emaranhado de letras, pois com isso tem-se o não entendi nada do que li, e sim um conjunto de palavras que busquem um entendimento. Então, ao produzir um texto, ao observar um texto, é importante que a gente estabeleça essa relação com as palavras e que ela realmente tenha coesão e coerência para que isso signifique. Então, quando a gente pega um texto que muitas vezes a gente lê 2, 3 vezes e às vezes algumas lacunas ficam difíceis por conta da escrita, é porque possivelmente aquele fragmento ali está descontextualizado. Então, a nossa prática com a leitura nos mostra também algumas questões essenciais. Frederico Westphalen, lá do Rio Grande do Sul, diz que conhecer o contexto em que a comunicação está acontecendo é importante, então, até porque o contexto considera, retoma esse momento em que o texto foi produzido. Santa Maria diz que o interessante é ler várias vezes, primeiro para depois tomar conhecimento, depois compreender, retirar fatos importantes, etc. Então, primeiro momento para você ler, realizar o conhecimento do que está sendo discutido e depois, então, fazer essa seleção, de possíveis partes importantes ou não. Isso vocês podem utilizar, inclusive, no estudo de vocês. E Concórdia, que traz a seguinte contribuição. Interpretar é entender o que diz o texto. Se utilizar as referências do texto para interpretar, tipos de linguagem, clareza, a interpretação de texto está presente em todas as disciplinas. Isso é essencial, porque toda disciplina, toda atividade escolar ou não que a gente realize, nós estamos realizando leituras e estamos sempre em contato nessa busca de sentido, nessa busca de informações. Então, com essa discussão do que são possíveis estratégias ou pontos do texto que nos levam a determinadas interpretações, eu inicio então a nossa última discussão, que é sobre a interpretação de texto. Vamos localizar as informações? Acompanhem comigo. Quando nós falamos então dessa atividade de interpretação de texto, interpretar um texto é o quê? É possibilitar que um texto produza um efeito de sentido. Quando a gente lê um texto, nosso objetivo é que aquilo faça sentido para a gente, que aquilo signifique de alguma forma e que signifique no sentido de construir, de ser memorizado, de ser internalizado. Então, tudo que nós lemos sempre nesse sentido cognitivo de assimilar informações. Mas é importante ressaltar que não é qualquer interpretação. Existem elementos e vestígios textuais que nos indicam a possível interpretação a ser realizada de um determinado texto, principalmente nas atividades escolares, e aí isso ao longo da nossa vida nós vamos adquirindo melhor essa prática. Não é qualquer interpretação, não é qualquer sentido que o texto faça que é a interpretação correta de um texto. Nós não estamos pensando também em buscar o que o autor quis dizer, mas o que aquele texto, o que aquela mensagem, aquelas palavras significam no momento em que foi produzido e no momento dessa recepção. Nas atividades escolares, é muito importante que os livros, que os professores tragam essas questões de interpretação bem elaboradas, para que o aluno entenda o que buscar nessa leitura, qual o tipo de informação que ele deve extrair, para que esses elementos, então, conduzam a essa possível interpretação adequada. E aí, as informações explícitas e implícitas fazem parte desse processo. Como eu disse para vocês no início da aula, essas informações
informações explícitas são aquelas que estão visivelmente disponibilizadas no texto. Já as implícitas, elas estão dentro, só que de uma forma menos localizada, ou seja, são aquelas que acabam aparecendo ali de uma forma mais específica. Vamos verificar o que são essas informações? Bom, como eu disse para vocês, então, informações explícitas são aquelas que são mais facilmente visíveis, ou seja, estão presentes na superfície textual. Aquele exemplo que eu dei no início da aula, né? Os personagens, né? Ou qual o local em que acontece a história, né? Na notícia retratada, qual a cidade em que o prefeito roubou o dinheiro da Caixa. Esse é um exemplo banal, né? Ultimamente é banal. Então, essas informações explícitas são essas que estão presentes e mais facilmente encontradas no texto. Já as informações implícitas, então, são aquelas informações que estão inseridas no contexto ou nas entrelinhas. Então, ou há necessidade de observação mais atenta a esses recursos, ou nós precisamos realmente utilizar outras fontes de conhecimento para compreender esse texto. Que fontes de conhecimento são essas que podem nos auxiliar na interpretação textual? Conhecimento de mundo, então todos os conhecimentos que a gente adquire na nossa atuação social, né? Crenças, leituras que nós realizamos e os conhecimentos linguísticos, porque esses também, muitas vezes na hora da leitura, algum termo ou alguma expressão que foi utilizada ali acaba passando despercebido. E o que a gente faz? Muda a interpretação porque não nos atentamos àquele uso específico. E é justamente pensando nisso que eu trouxe 3 elementos que acabam nos auxiliando nessas várias buscas por interpretação e que nos necessitam, então, ativar alguns conhecimentos diferentes. Vamos observar o primeiro deles, acompanhem comigo. O primeiro, então, são os subentendidos. Toda vez que nós falamos, então, em subentendidos, eles vão ativar uma questão que vai depender da interpretação do leitor, que podem gerar várias interpretações, uma vez que no olhar atento ou não de cada leitor, as informações estarão menos ou mais implícitas. Então, não é todo mundo que vai conseguir perceber num determinado enunciado que aquele enunciado pode indicar outra coisa. Olha o exemplo que eu trouxe para vocês. E aí a gente vai questionar porque depende de alguns conhecimentos específicos. Tem o seguinte enunciado: a bolsa da senhora está pesada? Pergunta o jovem rapaz. Bom, o que a gente pode aqui entender como se fosse o subentendido? Primeiramente, vamos na premissa, né? O que já está definido, o que é uma afirmação? Um rapaz perguntou a uma senhora se a bolsa está pesada. Isso é algo óbvio, essa interpretação obrigatoriamente todo mundo tem que concluir. Agora, essas informações implícitas que podem ser possivelmente interpretadas vão depender do quê? Desses elementos presentes ali no texto e também de outros conhecimentos. Qual é o possível subentendido, então, que o rapaz está se oferecendo para carregar a bolsa? Como que eu posso provar, então, que esse meu subentendido pode ser aceitado? Primeiramente, a bolsa da senhora está pesada? Pergunta o jovem rapaz. Nós temos aqui o uso da expressão senhora, né, um pronome de tratamento, que indica respeito a uma pessoa mais velha. E aí, entre parênteses, nós temos pergunta um jovem rapaz. Nós temos aqui a presença do adjetivo jovem, que se contradiz, né, que na verdade se contrapõe, desculpem, ao pronome de tratamento senhora, que indica justamente a questão do respeito. E aí a gente já tem um elemento linguístico considerando uma possível interpretação que é baseada no conhecimento cultural. Por exemplo, nas questões de bons costumes, de delicadeza, de gentileza, é comum que uma pessoa mais jovem se ofereça para carregar a bolsa ou algo que uma pessoa mais velha esteja segurando. Então, de acordo com o meu conhecimento cultural, mais a soma desses elementos textuais que aparecem no texto, eu posso dizer, então,
que o rapaz está se oferecendo para carregar a bolsa. Professora, então quer dizer que essas questões culturais, práticas que a gente realiza no cotidiano, elas podem ser usadas como um argumento, desde que facilmente visíveis nessa interpretação. E o mais importante, além desse conhecimento, né, nós temos também o apoio da linguagem. Então, claro que a maioria das pessoas também conhecem esses costumes, mas para reiterar, então, essa informação, a gente acaba utilizando para essa conclusão maior. Vamos para o próximo elemento? Agora nós vamos falar dos pressupostos. Esses, sim, obrigatoriamente vão necessitar dos elementos da linguagem. Por quê? Eles estão inscritos na língua por meio dos recursos textuais utilizados e do efeito de sentido propositalmente realizado. Aqui eu trouxe só um pressuposto, mas essa frase aqui, esse enunciado, dá também a entender uma outra pressuposição. E a gente já vai ver. A frase é a seguinte: o concurseiro deixou de sair aos sábados para estudar mais. Então, eu tenho ali uma oração que diz que esse concurseiro, essa pessoa, parou de sair aos sábados para estudar mais. Então, eu tenho uma afirmação. Agora, quais são os pressupostos que eu consigo retirar desse enunciado? Primeiro, o concurseiro saía aos sábados para estudar e também que um concurseiro deixou de passear, né, de sair aos sábados para estudar mais. Então, nós temos aí dois pressupostos, mas eu trouxe só um como exemplo para a gente verificar. Como que eu consigo essa afirmação, essa reiteração, essa justificativa correta? Por conta do termo deixou. O verbo está no passado. E os verbos que normalmente estão no passado, no pretérito perfeito, justamente porque ele realizou essa ação e ela foi concretizada no passado, quem deixou de fazer algo é porque fazia algo antes. Então, eu consigo estabelecer esse pressuposto, fazer essa segunda interpretação baseado no elemento linguístico, no uso desse verbo. E é muito frequente que isso apareça. Então, olha que interessante. Eu realizo uma segunda interpretação, mas ela é validada por quê? Porque eu utilizei um elemento linguístico que validou, que confirmou essa possibilidade. Então, mais um recurso, mais um elemento aí que exige esse conhecimento linguístico, mas que pode auxiliar na hora da interpretação. E agora o último elemento, que são as inferências. Acompanhem comigo. As inferências, gente, são as deduções realizadas num processo de interpretação textual, geradas por meio de uma observação atenta de vestígios que conseguem compor esse elemento. Quando a gente fala de deduzir algo, quer dizer estabelecer um significado justamente para quê? Para, por meio da lógica, afirmar alguma coisa. E sempre terá o quê? Vestígios que conseguem compor essa ideia, essa dedução. O elemento que eu trouxe aqui, né, que é baseado nas premissas, é muito óbvio, claro, no texto normalmente isso é um pouco mais complexo, mas eu trouxe justamente para ver essa relação que é estabelecida entre várias afirmações que ocorrem num texto e que aí a gente pode realizar uma conclusão retomando essas afirmações. A gente tem a primeira afirmação, que é: todos os frutos são doces. E ele faz, então, uma generalização. Toda vez que a gente utiliza a palavra todos, nós estamos incluindo todos os elementos. Não há nenhuma exceção. Então, todos os frutos são doces. Essa é a primeira afirmação realizada. A segunda é o quê? A banana é uma fruta. Então, eu estabeleço aqui que a banana também é uma fruta. O que eu posso concluir, então, por meio dessas duas afirmações? Todos os frutos são doces e a banana é uma fruta. Portanto, a banana é doce, justamente porque ao delimitar que a banana é uma fruta e que todos os frutos são doces, e aí nós estamos fazendo uma segunda afirmação concreta, eu tenho essa conclusão óbvia. Isso aqui é baseado na lógica, então as inferências estão na maioria das vezes relacionadas a essa lógica do texto. E é muito comum a gente ver frequentemente essa utilização em piadas, em gêneros humorísticos, porque
dá para fazer isso com a generalização. Então, toda vez que tiver uma generalização, nós podemos realizar esse tipo de afirmação. E aí é um problema muito grande, inclusive, dos nossos textos. Não é legal colocar a generalização, porque por mais que a gente consiga fazer uma afirmação, sempre existem as exceções e alguém consegue, então, contrariar o seu argumento. Então, muito cuidado aí com a generalização, o uso de tudo e de todos. Bom, gente, para fechar, então, a nossa aula, claro, não é um momento de atividade, mas é para a reflexão que a gente consegue retirar ao término dessa discussão toda. Acompanhem comigo, então, essa reflexão final. O que define, então, as especificidades da linguagem nas práticas de leitura e produção textual são as interações sociais, ou seja, a prática social ocorrendo de forma dinâmica. Então, ao longo dessas nossas 2 aulas, a gente já conseguiu perceber a relação entre o uso da língua, o uso da linguagem e a prática social. Ela só ocorre, né, essa adequação à linguagem, reconhecer determinadas especificidades da língua por meio da nossa atuação social. Sem essa interação social, sem a comunicação, a linguagem, seja ela verbal ou não verbal, ela não vai ser concretizada. Então, o que nós temos que considerar sempre, principalmente pensando na língua portuguesa, é o momento em que eu vou utilizar essa linguagem, o gênero, eu preciso utilizar formalidade ou não. Então, é nesse sentido que a gente termina, claro, a nossa aula de hoje, e aí eu já faço um ganchinho com a nossa próxima aula, porque nós vamos trabalhar com a norma padrão, com essa formalidade da língua e alguns usos específicos da gramática. Justamente para quê? Porque em alguns momentos comunicativos nós necessitamos empregar essa modalidade formal, então precisamos conhecê-la também. Deixo aqui um enorme agradecimento a todos vocês pelas participações, todo mundo participando, contribuindo, entrando nos fóruns. Então, muito obrigada. Isso é muito importante, principalmente para o processo de ensino-aprendizagem de vocês. Mas para mim é um prazer enorme poder ver que vocês estão aí interagindo comigo e que nós estamos, ao mesmo tempo, permitindo que haja essa reflexão. Uma boa noite a todos, um ótimo fim de semana e nós nos vemos na semana que vem. Até lá!